Os podre de pobre. Então, lá para os idos de 2009, quando eu fazia trade de fundo de investimento, eu tava fazendo estágio, cara, no escritório, e tinha uns caras que já mexia com bolsa, né? Tava na moda, que não sei o quê. Peraí, tem que falar de que é escritório, senão eles vão achar que você é investidor profissional. Ah, tá, é escritório de advocacia, gigante. Paga miséria pros estagiários. Aí, beleza. Pros estagiários e pros advogados, que os advogados trabalhavam 12 horas por dia, não tinha férias, não tinha carteira assinada e ganhavam um salário lixo, viu, cara? Na época era tipo assim, 2 salários. Galera formada, triste, viu, cara? Dava dó da turma. Inclusive de mim, né? Que era estagiário e ganhava menos que eles. Vai, mas Mas é aí o fato, o. né? A lei do mercado, né, Zusa? É Tipo, muito formando de direito, cara. tem É muita. muita mão de obra disponível. Aí tinha um advogado lá que chegou pra mim e falou assim, não. E eu ficava todo, né? Porque eu tinha o meu pouquinho de dinheiro investido ali, eu acompanhava todo dia, né? Quanto que tinha valorizado, quanto que tinha diminuído e tal. E quando valorizava muito, tipo assim, nossa, subiu. Naquela época a volatilidade estava grande, né? Então, os dias que dava tipo 5% de volatilidade, eu ganhava mais dinheiro, metade do que eu ganhava no mês inteiro de trabalho. Aí eu falei assim, nossa, ganhei dinheiro demais, tal, eu tenho que viver disso mesmo. E eu só falava de bolsa pros caras. E o advogado falou assim, não, o que que você investe? Só que eu não sabia nada, né, porque eu investi em fundo de investimento. Então, e eu nem mesmo, eu nem Que eu vergonha, né? sabia o que que o fundo tinha de ação. Nada como a juventude. É, tava ali, né? Tem aqueles fundos de investimento, a única coisa que você conhece é aquilo ali que você tá, teu círculo de conhecimento, né, de competência. Sim, Aí claro. para eu não. Só que eu tinha vergonha de falar que eu não sabia nada, né? Então eu falei pro cara assim: eu. Essas que todo mundo coloca mesmo, cara. Não, mas fala aí, o que que você. Quais ações que você tem, né? E eu não conhecia ação nenhuma, eu só conhecia as famosas. Eu falei assim: É o fundo de ação única, né, Zé? Petro, não, Vale. Petro, Vale. Aí fica puxando a memória pra ver se lembrar de alguma outra ação. E não lembrava, né? Tipo, você não tem ação nenhuma que o cara conhece. Nem as que o fundo tinha, tipo, então essa é a sardinhagem, cara. E eu acho que ficou muito na cara que eu não sabia nada do que eu tava falando, porque sabe quando os caras olham pra você assim, então beleza. Mas a parte interessante é que tinha um cara lá que era um estagiário também, e ele era fissurado nas lojas Renner. E ele só tinha ação da loja Renner. E ele me falava, não, cara, você tem que botar em lojas Renner, que lojas Renner é bom demais, que não sei o que. Que um amigo meu falou de lojas Renner, que não sei o que, papapá. Isso foi em 2009. Se eu tivesse escutado esse estagiário lá, cara, eu olhei no gráfico, a loja Renner subiu de lá pra cá 1.300%, mais ou menos. É, Quanto dá isso? Dá pra foi multiplicar bem. o dinheiro 14 vezes, né? Então, devia ter escutado esse estagiário lá, cara. Esse cara deve estar muito rico Olha, hoje em dia. então, eu acho que isso é bem pertinente para o tópico de hoje, né? É. Que é onde investir. Eu acho que isso é pertinente porque ele é pertinente num aspecto muito fundamental, que é concentrar um investimento numa coisa só ou diversificar, né? E assim, eu acho que quem fica rico pra caramba mesmo não diversifica. Não. Mas às vezes que eu não diversifiquei, eu sempre me ferrei. E não Sempre que diversificar deixa um tanto concentrei, de gente pobre, né? eu me ferrei. Então, para mim, cara, diversificar é regra máxima. Eu preciso diversificar. Eu acho que a diversificação, ela até cabe num outro podcast, né? Falar mais sobre diversificação. Esse tópico, ele é muito bom porque é uma pergunta que todo mundo faz o tempo todo, né? O sujeito normalmente não sabe o que fazer com o dinheiro. Tem muita gente que, diante dessa dificuldade de não saber o que fazer com o dinheiro, acaba nem deixando o dinheiro sobrar, né? Melhor torrar porque não tem que lidar com mais esse problema, sabe? E é uma coisa meio cultural, né? Isso é meio cultural, assim. A gente já de cara, assim, a gente não é muito próximo de renda variável, né? A gente não tem muita proximidade com investimentos mais reais, né? Porque o país sempre teve esses juros
fantásticos aí, né? Que se falava antigamente que era o país da renda fixa. Não muito antigamente, né? Coisa de 5 anos atrás ainda se falava muito isso. País da agiotagem, né? Não, eu ouvia na CBN, cara. Eu ouvia de consultores financeiros dos grandes canais de mídia aí que o Brasil é o país da renda fixa. Ou seja, ninguém precisa investir em ações, pô. Você vai colocar o seu dinheiro lá num risco absurdo, sendo que você coloca na poupança ou em qualquer tesouro direto aí e ganha 12% ao ano. Porra, não tem por que você se arriscar, né? Então, assim, a galera cresceu avessa, né, cara? A renda variável, a investimentos de verdade, né? Que te protegem realmente. Só que a gente está vivendo a era do tesouro direto negativo na Selic. Chegou, né? É um momento estranho, né? Que a gente tá passando agora. Porque a pandemia forçou isso também, né? Tá artificialmente baixo os juros no país. Isso aí com certeza foi a articulação governamental, né? O negócio é o seguinte, a gente vai ter um déficit bizarro, porque a gente vai precisar dar dinheiro, então vamos tentar diminuir aí a treta baixando os juros mais do que deve. Foi isso. Foi. A Selic tá negativa nominal, é? Não, nominal não. Entendi. Real. Real, entendi. Nominal é acima, né? Nominal é 2,75. Se você colocar o dinheiro lá, vai dar rentabilidade negativa. Quando você põe um IGPM de 28% no ano, Mas, se você subtrair o 2,75 dos 28... Mas o título Selic, se você comprou ele em janeiro, ele está com rentabilidade negativa nominal. Ah, tá. Ah, não, mas aí você carrega Mas aí, se você ficar até o vencimento, ok. Você vai ter lá. Exato. Mas assim... Tá negativo porque pulou de 2 para 2,75. É óbvio que vai marcação mercado vai jogar para baixo. Não, é o Selic. Mas Selic não tem marcação mercado? Não, ele tem. Não, né? Ele é o pós-fixado, né? Ele não é pré-fixado. Ah, sim. Mas é porque justamente o governo está pedindo uns juros que ninguém está disposto a dar, sabe? A pagar a receber por um título do governo. As pessoas exigem um prêmio maior. Sim. Então, isso acaba desvalorizando o valor de face. Que é a marcação a mercado, né? Acaba sendo. Isso foge um pouco do tema, mas é interessante porque o Brasil deixou de ser o país da especulação, né? De renda fixa. Porque antes, o que acontecia? O gringo vinha aqui, pegava dinheiro lá fora, colocava investido aqui, depois pegava o dinheiro aqui e pagava lá fora e ganhava o spread. Né? Então era o país da agiotagem mesmo. O cara pegava o dinheiro emprestado no Japão, investia no Brasil, pegava os juros aqui, pagava lá no Japão e ficava com a diferença. Acabou isso aí. E acabando isso aí, a gente tá vendo o dólar aí a 5,50, né? Justamente. O estrangeiro tirou o dinheiro do país. Eu não sei se é ruim, assim. Uma hora tinha que acontecer, né? O problema é que dói na hora que acontece. Não, mas de toda forma, os juros baixou mais do que deve, né? A inflação está bem mais alta do que a taxa de juros. Sim. Então, no Rule Book of Economy, né? O livro de regras lá fala que o juro Selic, ele deve... A função primordial é controlar a inflação. Então, eles perderam o controle. Esse é o ponto. Eles perderam o controle. Mas eu acho que vamos tentar voltar ao tema, né? É isso. Né? O mundo da renda fixa no Brasil virou de ponta cabeça. E aí surge a dúvida, né? Pô, se não dá para pôr no título lá, ficar de boa e ganhar 12, 15, 20% ao ano com renda fixa, aonde que eu vou pôr meu dinheiro, né? Justamente, e assim, ainda que o retorno em renda variável nesse período também fosse excepcional, a renda variável, ela sempre vai ser melhor do que a renda fixa. Senão ninguém vai abrir empresa no país, ninguém vai trabalhar, ninguém vai vender nada, né? Você pega aí esse período de juros altos no Brasil, a bolsa subiu mais, né? O retorno de boas empresas sempre foi maior do que qualquer renda fixa. Não importa o nível da taxa de juros. Porém, a pessoa não ligava, né? Porque eu prefiro deixar o meu dinheiro paradinho ali rendendo 10, 12, 15% ao ano, que tá ótimo, do que assumir risco em bolsa, né? Agora com a taxa de juros aí rendendo nada praticamente, né? E até negativo em termos reais, né? Que a inflação tá maior do que a taxa de juros. Aí o pessoal
começa a correr atrás de alguma coisa, né? E aí a dúvida fica ainda mais latente, né? Quando você falou do tema onde investir, eu pensei que num negócio assim, que tudo quanto é fórum que você entra, sempre aparece um cara falando assim, olha, eu recebi R$ 3.000 aqui da rescisão do não sei o que, do meu trabalho. Onde que eu coloco esse dinheiro? Já viu o povo perguntando isso em fórum? É a pergunta que Sim. mais tem, cara. O povo que me pergunta, fala assim, onde que eu invisto? Eu falo assim, na poupança. Eu só respondo assim, na poupança. Porque o cara falou assim, o cara te perguntou, onde que eu invisto? É na poupança, cara. Se você não sabe onde você tem que colocar, é na poupança. Mas Sabe? justamente, Até você souber, até você saber onde você tem que colocar. É na você tá poupança. certinho, cara. É isso aí mesmo. Você investir, uma das coisas básicas é você ter noção do que você tá fazendo, né? Se você não sabe, é na poupança, né? Deixa o Pelo dinheiro menos você parado lá, porque vai não tá perder menos. perdendo muito. É, vai perder menos. Ficar atrás de dica, né? Pedir para o colega aonde que eu ponho o meu dinheiro realmente é complicado. E E se você essa, não sabe, tem que ser devagarinho, né? Por exemplo, assim, você vai, quero comprar ação. Aí você vai comprar um pouquinho ali para aprender como é que funciona o negócio. Pra você entender, renda variável, você tem que entrar devagarinho. É muita coisinha, né? Pra você ver, até você dominar, a quantidade de informação é muito grande, né? e essa ilusão que a pessoa vai fazer muito com pouco dinheiro, né, cara? Que a pessoa vai dar uma Ah, cacetada, que ela quer achar alguma coisa que ela vai dobrar o dinheiro. É o outro tópico que eu ia entrar aqui, que é a questão da maioria das pessoas enxergar investimento dessa forma muito especulativa, de ficar né? rico, né? Do ponto de Imediatista, vista tipo da aposta, né? de resolver a vida, sabe? Ganhou uma soma ali, às vezes até boa, mas não é aquela coisa que vai resolver a vida, né? E, Então, diversificar, eu acho que é tão bom, porque assim, ele te expõe a possibilidades de ganhos absurdos, né? Você vai ter uma pulverização grande, de forma que você vai estar em alguns ativos que são mais arriscados, que têm um potencial maior, mas ele também te protege de colocar todos os ovos numa cesta que vai cair e quebrar todos os ovos, entendeu? Você tem um colchão de proteção e ao mesmo tempo você tem exposição ao risco. Então, para mim é uma fórmula que eu uso como mantra. Assim, o negócio é que se você visa o longo prazo, né, e atrela aí ao valor dos ativos que você investe, né, se preocupa com o valor fundamental aí, né, se você compra bons imóveis, boas empresas, essas coisas tendem a valorizar, né, de preço no longo prazo, conforme o valor de fundamento que elas tiverem, né, seja as empresas, imóveis, fundos imobiliários, né. Então, assim, aí quando se trata de ações, né, de bolsa de valores, o pessoal não enxerga muito isso, né. Responsabilidade também da nossa falta de educação, né? A exceção aí no caso é os imóveis, que já são muito mais populares como investimento aí na mente do brasileiro, né? Então o brasileiro já está mais acostumado a ver imóvel como uma coisa de longo prazo, né? Não é, até pelos valores também, não é algo que se possa especular, né? Não, assim, imóvel é um negócio também que ele ultrapassou o tempo como uma forma segura, né? Porque, por exemplo, a recomendação dos usos aí, poupança. No governo Collor, quem tinha dinheiro na poupança se fudeu, né? A palavra é essa mesmo, a pessoa se fudeu. Paralisou lá, capturou o dinheiro, o governo meteu a mão e alguns foram receber alguma indenização aí no futuro, mas muita empresa quebrou, muita gente ficou desesperada, teve suicídio. Então, assim, uma intervenção governamental atrapalhou a vida de muita gente. Então, assim, para mim, diversificação, ela tem muitos sentidos. Eu já investi numa corretora, no dia da minha sardinhada eu vou contar isso, que ela foi liquidada pelo Banco Central. Então, um dia eu fui abrir o site e a corretora não podia mais operar, porque o Banco Central falou que ela cometeu irregularidades, ela tinha que ser fechada. E o meu dinheiro estava lá, né? Então, assim, eu acho que diversificar mitiga riscos de muitas formas. Você pode diversificar colocando seu dinheiro em instituições diferentes, né? Em classes de ativos diferentes. Eu acho que diversificar tem que ser ao máximo, sim, porque o risco existe. Alguma coisa pode acontecer
E se você tem todos os ovos na mesma cesta, pode dar errado. E uma coisa que o Village falou no começo é que é interessante é que o brasileiro tem um negócio de não poder ficar com dinheiro na mão, né? Então a galera às vezes entra nos financiamentos para poder aplicar o dinheiro. Vocês já viram isso? Tipo assim, Já tive colega de trabalho me falando que essa era a forma dele investir. Entrar em Como? financiamento um atrás do outro. e isso, financiamento. A Que pessoa entra em isso? financiamento para financiar uma casa, porque aí ela sabe. Porque o Ah, boleto, na hora que eu chego, o é boleto a o pessoa jeito de se paga. poupar, né? É Sim. o jeito de poupar. Se obrigar a Isso. poupar. E isso. É muito comum. Muito, 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 muito comum. É tipo assim, né? Eu não sei lidar com a liberdade de ter dinheiro na mão e, sabe, eu preciso me comprometer com alguma coisa. Isso. Né? Eu já ouvi falar para mim que quem não tem. Como é que é? O homem que tem dívida, ele acorda cedo e trabalha para pagar a dívida, entendeu? Tipo assim, que o homem só funciona na base de dívida. Ótimo. Que ele tem que estar endividado para funcionar. O homem é honrado, né? Se for ver o É, político brasileiro, não, ele quer mais dívida e dá o calote. Então, aí isso tudo gera uma aversão, né, a risco. E aí ninguém suporta, né, quedas fortes de preço, crises. É só a gente ver aí como que flutua, né, o número de pessoas físicas no mercado de capitais. Sai de 500 mil para 2 milhões no período de alta. Daqui a pouco cai a bolsa e fica anos em queda, vai voltar tudo. a pessoa não percebe que ela está comprando um pedaço de uma empresa, né? É um negócio muito distante. Você mandar uns numerozinhos ali na internet, você saber que você tem um pedaço daquele negócio ali, né? As empresas são grandes demais e a gente não tem nenhuma próxima da gente, né? Que a gente está Não, vendo o que está acontecendo na empresa e tal. não, a gente tem várias empresas próximas, né? Uma Mas que não é tipo uma então, padaria que você vai lá e compra pão e você vê o comerciante progredindo de vida até o mecânico, que você deixa o carro e você vê o mecânico com um carro novo lá, bacana, e você fala assim, nossa, que legal, a empresa do cara tá dando certo, né? exato. A ação parece ser um negócio muito distante, né? Tão Impessoal. distante que se existe realmente uma dificuldade de se ver esse tipo de investimento como um ativo real, apesar de sê-lo, né? Ele é um ativo semi-real, né, em teoria, porque ele representa uma fração ideal ali de uma empresa, mas ele está lastreado numa empresa, pô, numa entidade real da economia. Então, assim, ele só não é Eu- menos real do que um imóvel. O imóvel seria aí o máximo que você pode chegar de ter um investimento real, né? E traz uma segurança realmente sem igual. É por isso que o brasileiro gosta tanto de investir em imóveis, né? E eu acho que essa segurança de ter uma renda fixa que pagava muito, né? E também a questão do imóvel está muito arraigado aí na cultura, acaba atrapalhando um pouco, né? Esse entendimento de que, poxa, você investir em ações de boas empresas no longo prazo pode sim fazer você mudar de vida. Você montar uma carteira diversificada com boas empresas, algumas vão dar errado, mas as empresas que são boas tendem a continuar boas e vão dar certo, e isso pode realmente fazer o seu, assim, te proteger, principalmente te proteger de ter queda no seu padrão de vida, né? Eu adotei uma postura diferente, que antes eu ficava meio noiado de entrar em contato com o RI das empresas, né, tal. E eventualmente você percebe que se você tiver uma ação da empresa, você é dono dela. Beleza, você é dono do pedacinho. Então o cara do RI, ele é teu empregado. Então quando você liga para ele tem que trabalhar para você, sabe? Tipo, você é dono da empresa, cara. Você é dono de um pedaço mínimo, mas você é dono da empresa. Então aquele ali é teu, você tem que tratar o negócio como sendo teu, como sendo dono, sabe? Você tem que exigir, você tem que cobrar da maneira que. Eu não sei se isso é pertinente, mas eu vejo a empresa como um pedaço do teu patrimônio. É igual se fosse a padaria do bairro que eu tô falando. Você é dono da padaria, você chega lá, o cara não tá trabalhando, você fala assim, ó, o que, que você tá dormindo no balcão aí? É isso aí. É um pouco mais difícil, né? Eu também vou falar mais um pouco dessa questão aí em se tratando de FII, né? Que são os fundos. Mas como você não é parte do corpo diretivo, executivo da empresa, né? O máximo que você pode ter é as informações que eles vão te passar, né? Mas com certeza o RI ele tem, né, um RI de uma empresa de boa governança, ela tem sim que atender cada acionista como se fosse seu patrão, né? Prestar todas as informações, né, da melhor forma possível e tal. Tanto que tem muita gente que filtra as empresas por isso, né? Isso aí que você falou é o sentimento que se deveria ter ao investir em ações. Sensação de dono.
Só que é Sei. aquela coisa, né? É muita volatilidade, né, cara? A pessoa tende a se dar melhor com imóvel, porque não é uma coisa que você fica vendo preço flutuar todo dia, sabe? Tem uma segurança ali, né? Uma segurança palpável. Então é difícil. Vai demorar um tempo ainda de muitos anos de juros baixos aí para o pessoal realmente internalizar aí o que significa investir em ações. E o imóvel, tradicionalmente, ele também embutia uma proteção à inflação, né? Porque todo ano tinha um reajuste, você reajusta o aluguel, então se teve inflação, você vai reajustar, vai receber mais, mas a vida mudou, né? O cenário mudou, e hoje em dia você ficar de fora de renda variável é assumir um risco maior, talvez. E o no que investir é engraçado, porque geralmente o cara que fala assim, eu tenho 3 mil reais, no que eu coloco meu dinheiro, ele tá pensando que dali a um tempo ele vai tirar esse dinheiro, né? Ele não pensa que aquilo ali é um negócio que você colocou para deixar e esquecer, e viver da renda daquilo, né? Porque não tem essa mentalidade de longo prazo, né? Não tem Não tem, essa mentalidade de acumular. Eu vou acumular um patrimônio que me gere renda, que essa renda ninguém me tira. É tipo você Pois é. pensar em comprar um imóvel, né? Eu vou comprar aqui um apartamento, uma casa, que eu vou tirar desses imóveis aqui renda de aluguel, que vai ser pro resto da minha vida. A pessoa, quando vai investir em bolsa de valores, ela não pensa que é a mesma coisa. E a vantagem de você conseguir aportar de pouco em Todo pouco, mês. né? Não ter que fazer uma movimentação enorme de dinheiro para comprar um imóvel. E aí que entra também os FIIs, né? Que são os fundos de investimento imobiliário. Talvez o Maurílio tenha a maior propriedade aí para falar, que deve ter sido o primeiro de nós aí que começou a investir em fundo imobiliário. Mas eu acho fantástico, cara. Eu acho que para pessoa que gosta de imóveis e não tem dinheiro para comprar um imóvel, poxa, você se beneficia de imóveis como investimento, né? Lógico que não é a mesma coisa que você ter um imóvel real, mas o benefício de você investir em imóveis é o mesmo, né? Que você vai receber renda de aluguel, você vai ter a valorização do imóvel ali representada na cota do fundo. A questão ali é a mesma de escolher um imóvel. Você tem que escolher um fundo bem gerido, com bons imóveis, bem diversificado. Eu não entendo nada de Eu FII, acho que cara. o fundo imobiliário ajuda, inclusive, né, como eu já frisei aqui algumas vezes, a você diversificar o risco imobiliário. Porque imagina, se tudo que eu tenho é um imóvel. Então, se o inquilino, eu vivo daquela renda, vamos supor, né? Só uma suposição. Se o inquilino vaza, está num cenário desse de pandemia, então o imóvel ficou vago, às vezes é um apartamento, eu tenho custo de condomínio, sou eu que tenho que pagar o condomínio quando o imóvel está vago. Num fundo imobiliário, você diversifica esse risco, né? Você dilui o risco de vacância. Então, você pode ter um FII que teve uma vacância ali, mas o outro não. Então, você também minimiza esse tipo de risco e você se expõe a imóveis em regiões que normalmente você não teria, né, acesso. Você pode comprar imóveis logísticos, partes, né, obviamente, imóveis como hospitais, shoppings. Então você pode se expor a uma classe de ativo que, como pessoa física, é difícil. Como pessoa física é mais imóvel residencial, um ou outro imóvel comercial e tal. Então, assim, traz também uma possibilidade muito maior de diversificação, né, dos FIIs. Eu acho bem legal. Inclusive, esse mercado tem crescido muito com a queda dos juros. Muito. Muito mais do que o mercado de ações, inclusive. E uma coisa que eu acho legal também nos FIIs, dependendo da cidade que você mora, né? Porque eles não são difundidos ainda no país inteiro. Então, a depender da cidade, você vai saber lá, olha, esse imóvel aqui é de um FII. Recentemente eu descobri que um imóvel aqui em Santos é de um FII, mas eu conheço outros imóveis que são de fundos imobiliários e é muito interessante, porque você vê o imóvel, né? Você sabe, esse ativo aqui é muito bom, eu quero ser dono dele. Imóveis legais, né? Então faz diferença, né? Você vê e vê que o ativo é bom. É uma característica muito interessante nos fundos imobiliários. Bom, acho que para fechar, né, acho que a gente tinha que ressaltar que seja onde for, né, que você vai investir, é muito importante ter noção do que está fazendo, dos riscos que está correndo, ter uma noção que investimento como especulação é uma coisa muito complicada. Tipo Investimento assim, como especulação não é investimento, é aposta.
saber diferenciar o que é, né, a formação de um patrimônio para o longo prazo de apostar. Muita gente vem perguntar aonde investir, às vezes está querendo saber aonde apostar, né? Exatamente. Fazer uma aposta, dar uma cacetada e não é assim. Eu sei que é assim, né? Tem gente que encara, tem diversas formas de encarar investimento, né? Se você lê, por exemplo, o Axioma de Zurique lá, famoso, foi escrito por um cara que investimento para ele é aposta, não tem outra forma de investir. Eu não li, cara. É legal o livro? É legalzinho, mas não se aplica, sabe? Não tem como se aplicar. A pessoa que tentar aplicar os conceitos ali é aquela coisa, ou vai ficar milionário muito rápido, mas isso é a maior chance, 99%. Exato, é uma pequena probabilidade de ficar milionário, uma grande probabilidade de ficar podre de pobre. Igual nós. Igual nós. Nós vamos continuar podre de pobre pela diversificação, né? Exato. Eu acho que é unânime, né? A diversificação, ela mitiga risco, te ajuda a ter uma exposição a ativos mais arriscados, né? Uma pequena exposição, justamente por isso que ela mitiga risco, você vai ter só uma pequena exposição a ativos arriscados, mas ela é consistente com o passar dos anos. Então, a ideia realmente é uma visão de longo prazo, de ter uma carteira de investimento e de construir patrimônio. Isso, para mim, na minha visão, é investir. O resto é apostar. É isso aí, então, senhores. Valeu, preciso ir no banheiro, porque a caipirinha fez efeito. A gente vai finalizar com isso, senão será cortado. Boa. Os podres de